Ricardo, bom dia, obrigado por nos atender aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, nesse contexto que o senhor está colocando, o que o senhor achou do presidente da República assinar ontem e publicar no Diário Oficial Extra, edição extra do Diário Oficial, essa medida provisória que modifica o Marco Civil na internet? O Marco Civil da internet foi discutidíssimo. Houve uma mobilização grande não só no Congresso como fora para discutir tudo o que poderia ser um começo de legislação não esparsa, né? Mas longe de ser um código, mas um começo de sistematização do que pode ser uma legislação para a internet. Leva-se anos para discutir esse troço, até porque ele vai mudando. E aí, na véspera de um 7 de setembro, em que se esperam manifestações em favor do presidente e que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República têm tentado evitar a propagação de mensagens de ódio, colocando inclusive gente na cadeia, o presidente vai lá e assina essa medida provisória que restringe a retirada de material, e daí vai de qualquer material da internet. Bom dia a você também, Eduardo. É um prazer falar com você, com o Pedro e com a Thaís. Mas veja bem, eu acho que neste caso dessa medida provisória, claramente é um retrocesso em relação aos avanços iniciais que nós tínhamos conseguido no sentido da regulação do funcionamento da internet, né? Eu acho que a internet representou toda a mudança tecnológica que veio das comunicações, representou um avanço em sentido muito importante. Pessoas comuns têm muito mais informação hoje do que tinham antes. Houve um empoderamento das pessoas comuns com a internet. Mas, é evidente, isso teve também, digamos assim, desenvolvimentos de natureza negativa, que as pessoas passaram a usar esse poder, muitas vezes, completamente fora de um consenso, de um debate, de um diálogo razoável, baseado em fatos e baseado na realidade das coisas, e muitas vezes inventando. Então, desse ponto de vista, o marco regulatório foi um passo muito importante. Veja que, num certo sentido, o que o presidente quis sinalizar, editando essa medida provisória na véspera do 7 de setembro, foi de que ele está dando, digamos assim, as medidas que ele imagina que o seu público, a sua bolha, deseja, não é? Foi uma sinalização nesse sentido, de dar uma sinalização no sentido de uma medida regulatória que rompe o sentido de controle e, desta maneira, permite que o desenvolvimento de fake news esteja completamente aberto. O desenvolvimento de narrativas que, na verdade, não têm compromisso com a verdade, com a realidade, com os fatos, né? Então, desse ponto de vista, eu considero que foi uma medida grave. Uma medida, é uma coisa muito séria, não é? E deste ponto de vista, será muito importante que o Congresso Nacional desempenhe o seu direito de não aceitar o veto do presidente da República. O marco regulatório inicial foi produzido pelo Parlamento, em defesa da sua própria ação e do seu desempenho positivo nesse caso, que foram algumas iniciativas iniciais de regulação. O Parlamento deve recusar a medida provisória, deve vetar a medida provisória do presidente e não aceitar esse retrocesso. Essa é a opinião que eu tenho sobre esse pequeno episódio, mas me chamou a atenção que, sendo a medida assinada na véspera do 7 de setembro, vai na direção do que eu chamei a atenção antes. O presidente está tentando sinalizar para a sua bolha, para os seus apoiadores, algumas coisas para tentar sair do isolamento. Aliás, alguém sempre poderá lembrar que isso é também uma maneira de desviar a atenção da produção de fatos, denúncias e novas realidades que são produzidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid-19, né? Professor José Álvaro Moisés, cientista político, professor da Universidade de São Paulo, muito obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes na manhã desse 7 de setembro. Viu? Um bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade. Bom dia, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Bom dia, professor.